Pessoal, mais um vídeo do professor Eloy trabalhando com o tema Conversões de Unidades Métricas, Escola Municipal Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina, Brasil. Bom, realiza a conversão métrica. Por exemplo, letra A, 400 centímetros, converter ele para metros. Bom, a gente pode fazer o cálculo mental, mas muitas vezes, pessoal, precisamos do auxílio do cálculo, tá? Principalmente para compreensão, para você compreender. Então, nós vamos montar a tabela de regra de 3, simples, fácil, legal de realizar, e você não esquece para a vida toda, qualquer situação você pode utilizá-la. Bom, na letra A está envolvendo centímetros e metros. Então, para a gente montar a tabela, primeiro passo: qual é a relação matemática que você conhece entre centímetros e metros, metros e centímetros? Esse é o princípio. Então, você sabe que 1 metro é 100 centímetros. Esse é o começo. O começo da tabela parte do princípio básico, do qual você já conhece. Tudo bem? Então tá ali. Montagem, metros e centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Agora, observando lá na letra A, nós temos 400 centímetros. Portanto, nós vamos pegar o número 400 e colocar na tabela dos centímetros, ou seja, ele vai embaixo do 100. E o outro lado é para transformar em metros. Mas como a gente supostamente não sabe, vamos chamar de x e realizar a regra de 3, da multiplicação dos meios pelos extremos. Eu aconselho sempre começar a multiplicar por onde tem um x, ok? Então, 100 vezes x, 100x, igual 400 vezes 1, 400. Agora, a equação, só deixar o x sozinho. Então, x igual 400, o 100 está multiplicando, divide. Você pode agora cancelar os zeros, tá? Cancela os zeros, então vai ficar resposta x igual a 4. Para terminar, pessoal, temos o seguinte: agora observamos de novo na tabela que o x ele está servindo na tabela dos metros. Então, lá embaixo na resposta, nós vamos ter que colocar 4 metros. Então, esta é a resposta final. Colocando agora lá na tabelinha, completando, 400 centímetros vira 4 metros. Ok? Continuando, próximo exemplo, exemplo B. 1.600 metros, converter ele para quilômetros. Então, nós vamos montar a tabela de regra de 3. Como eu disse para vocês, sempre parte do princípio básico do qual você já conhece. Aqui a relação matemática envolvente está sendo metros e quilômetros. Então vamos lá, você se auto-pergunta: qual é a relação matemática que você conhece entre metros e quilômetros, quilômetros e metros? Bom, eu sei que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então esse é o começo. Sempre o começo da tabela do princípio básico do qual você já conhece, ok? E se ainda não conhece, você vai conhecendo, também tem isso, né? Beleza? Faz parte da vida, algumas coisas aí para você gravar, né? Então, metros e quilômetros, centímetros, assim por diante. Então, observando ali na letra B, nós temos 1.600 metros, que nós vamos colocar na tabela dos metros, então ele vai embaixo do 1.000. E o outro lado chama de x. Começa multiplicando os meios pelos extremos, e eu aconselho sempre a começar por onde tem um x, ok? Então, 1.000 vezes x, 1.000x, igual 1.600 vezes 1, 1.600. Está multiplicando, passa dividindo, 1.600 dividido por 1.000, cancela os zeros. Tá? Você pode cancelar os zeros, um de cima e um de baixo, um de cima e um de baixo. Tá? Você faz aí a simplificação, ok? Bom, agora vamos dividir. 16 divide por 10, beleza? Você pode dividir mentalmente, mas eu vou estar já aproveitando o embalo da explicação, já para você também relembrar a divisão, ok? Então vamos lá. 16 divide com 10. 1, porque 1 vezes 10 é 10.
Por 2 não dá, porque daí dá 20. Passa 16. Então vai por 1. 1 vezes 10, 10. Diminui, sobra 6. 6 é menor que o 10. Então você vai ter que colocar vírgula. A vírgula deixa você colocar um zero toda vez que precisar. Mas apenas um zero. Então, colocou 0 do lado do 6, ficou 60 unidades. 60 divide por 10, vai ficar 6. 6 vezes 10, 60, diminui 0. Então, vai ficar 1,6. E esse 1,6 agora vamos colocar lá no resultado final ali da conta. Então, vai ficar x igual 1,6. Volta na tabela e observa a quem o x está servindo. O x está servindo na tabela dos quilômetros. Então, resposta final, 1,6 quilômetros. Completando lá o exercício, 1.600 metros é a mesma coisa que 1,6 quilômetros. Ok? Próximo. Letra C. 80 centímetros para converter em decímetro. Tem muita gente que não conhece o tal do decímetro. Decímetro, pessoal, significa de 10 em 10 centímetros. Tá? Vamos montar a tabela, então. Decímetros e centímetros. 1 decímetro, ele é 10 centímetros. Ok? Nós temos que colocar o 80 na tabela. Então, o 80 ele serve aos centímetros. Portanto, ele vai embaixo dos centímetros, tá? Então, e do outro lado, chama de x. Agora nós vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, 10 vezes x, ou x vezes 10, fica 10x. 1 vezes 80, 80. 10 está multiplicando, passa dividindo, 80 divide por 10, resposta 8. E agora nós vamos observar que o x ele é da parte do decímetro. Então, lá do lado do 8, nós vamos ter que colocar o decímetro. Então, 80 centímetros, ele é a mesma coisa que 8 decímetros. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.